Bom, boa noite, vereadores e vereadora presentes, os funcionários da casa. É, Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 26ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Quero pedir o segundo secretário, vereador Pastor Marlone, faça a leitura de um texto bíblico. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai a todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia e para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Boa noite também a todos os ouvintes da Paraíso FM. E eu quero desejar bom retorno a todos os vereadores e vereadoras, que o retorno depois de um mês de recesso, né? Os meses de julho. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 27 de junho de 2023. Boa noite, prefeito. Acabei de chegar aqui essa casa, né? Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Helena. Boa noite, prefeito, Caleb, colegas de trabalho. A ata da 25ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, folha 01 de 004. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 25ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes a sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Basso Neto, André Luiz Gomes, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata... Falei algum nome errado aí, gente? Os vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Basso Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Eliomar Bertoldo Siqueira, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e o vereador Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão e pediu ao segundo secretário da mesa diretora, vereador Marlone Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 121. Em seguida, solicitou ao secretário da Casa, Caleb Pedroso, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 26 de junho de 2023. Após as discussões da ata, foi votada e aprovada por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários, proferidos pelos vereadores Marconei Correia e a vereadora Renata Freitas. Dando sequência aos trabalhos, passou-se à fase dos expedientes do Executivo. E não havendo nenhum expediente do Executivo, passou-se de imediato à fase dos expedientes de vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento RF 09/2023, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, o qual requer do Poder Executivo informações sobre a existência de planejamento a fim de prevenir incêndios no lixão, bem como informações sobre a licitação para aquisição de uma motoniveladora. Após as discussões, o requerimento foi votado e aprovado por unanimidade. Indicação VH 02/2023, de iniciativa do vereador Vitor Hugo, indica ao prefeito que seja realizada uma manutenção na rede elétrica do PSF 2, localizada no setor Novo Horizonte, especialmente na sala destinada para os atendimentos odontológicos, tendo em vista a ocorrência de pane elétrica em dias alternados. Após as discussões, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Indicação VH 03/2023, de iniciativa do vereador Vitor Hugo, solicita que o Executivo Municipal providencie a manutenção de toda a estrutura elétrica do Hospital Gomercino Barbosa, uma vez que a rede elétrica disponível já não atende com eficiência, o que tem prejudicado os atendimentos.
Após as discussões, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Moção de pesar 06/2023, endereçado ao senhor Maicon Aparecido Maia da Silva, pelo falecimento do senhor Donizete Pereira da Silva. Moção de pesar 07/2023, endereçado ao senhor Valdivino Bernardes Pinto, pelo falecimento da senhora Avelina Bernardes Pinto. Moção de louvor por ato de bravura 08/2023, endereçada ao senhor Leonardo Pinheiro Raposo, soldado da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar de Alto Paraíso de Goiás, e não havendo mais nenhum documento inscrito na fase dos expedientes dos vereadores, passou-se à fase dos expedientes de terceiros, e não havendo nenhum expediente de terceiros, passou-se então à fase dos informes da presidência. Momento em que o presidente anunciou que após a sessão ordinária haverá uma sessão extraordinária para a terceira e última discussão e votação dos projetos de lei que estão listados na ordem do dia. E não havendo mais nenhum informe, passou-se de imediato à fase da tribuna dos vereadores. O vereador André Luiz fez uso da palavra para comentar o relatório do procedimento licitatório de alienação de bens e imóveis, onde ao todo foram licitados 20 lotes, entre eles 8 foram vendidos e 12 fracassados. As vendas arrecadaram o valor de R$ 1.029.800. Lembrou ainda uma conversa que teve com o secretário de Administração e Finanças, onde foi informado que os itens fracassados nessa licitação devem ser vendidos em breve após a divulgação de um novo certame, para que, por fim, seja iniciada a construção da Escola do Sertão. O vereador Leomar Siqueira parabenizou o secretário de Esportes, Fábio Costa, pelo excelente trabalho prestado à frente da pasta. Lembrou que na sexta-feira haverá o final do campeonato dos veteranos e no sábado a final do campeonato de futebol de campo. Lamentou a falta de apoio da Secretaria de Saúde e da Polícia Militar durante a realização dos eventos esportivos. Pediu ao prefeito uma atenção especial nas invasões frequentes do Campo Society do setor Novo Horizonte, o qual tem sido utilizado em horários inapropriados, tirando o sossego de quem reside nas localidades. Comentou ainda a necessidade de uma reforma nos banheiros das praças esportivas e afirmou que vai encaminhar as cobranças ao Poder Executivo. Mencionou também a necessidade de uma fiscalização nos espaços públicos esportivos, a fim de evitar o uso de drogas, como tem acontecido no estádio Odilon Nunes Bandeira. Finalizou lembrando das solicitações feitas ao Poder Executivo por meio de emenda impositiva de sua autoria para a área do esporte, a qual ainda não foi executada de forma proveitosa. O vereador Marconei Correia fez agradecimento ao secretário municipal de obras pela assistência prestada ao assentamento Silvio Rodrigues. Parabenizou os times Real da Chapada e Atlético Paraizense por chegarem na final do campeonato municipal. Lembrou que a final do evento esportivo será transmitido ao vivo pelo YouTube. Parabenizou ao secretário de Esporte pelos trabalhos realizados e agradeceu aos patrocinadores pelo apoio nos eventos esportivos do município. Finalizou pedindo uma atenção maior ao Poder Executivo para a área do esporte. A vereadora Helena Gomes parabenizou a equipe da iluminação pública, bem como ao prefeito, pelo atendimento na manutenção da pista de Cooper. Lamentou a demora no atendimento das demandas do povoado Moinho. Lembrou que a escola da região segue interditada, que falta manutenção na limpeza da escola, bem como nas ruas do Moinho. Lamentou também a situação das vias emburacadas do povoado, bem como a situação da ponte. Finalizou informando que fará expediente cobrando providências do Poder Executivo. O vereador Marlone Bernardes reforçou as colocações da vereadora Helena sobre a situação do Moinho. Comentou que esteve com o prefeito solicitando providências tanto para reativar a escola do Moinho, quanto para que seja realizado a manutenção da ponte. Falou ainda que o prefeito informou que está aguardando providências junto ao Ministério da Educação para resolver a demanda da escola do Moinho. Sobre a situação da ponte, lembrou das críticas feitas por ele sobre o trabalho paliativo realizado pela prefeitura.
sobre a limpeza das ruas do povoado, lembrou que moradores realizaram um trabalho de plantio em árvores públicas, realizaram um trabalho de plantio em áreas públicas e que durante a execução do serviço de limpeza prestado pela equipe da prefeitura, os moradores se queixaram quanto à limpeza da área precisa ser feita. Ficou meio... abordou a falta de atendimento médico no Moinho, que devido à interdição da escola ficou prejudicado. Finalizou cobrando providências do prefeito e, não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase da ordem do dia, momento em que deu-se início à segunda discussão e votação dos seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinário PL 05/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a alíquota de contribuição previdenciária patronal suplementar e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei PL 009/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza a abertura de crédito especial para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 002/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a Lei Complementar número 049/2022, que dispõe sobre a fixação de piso aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 003/2023, iniciativa do Poder Executivo, o qual altera o artigo 1º da Lei nº 766/2006, que dispõe sobre o quantitativo de cargos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combates a endemias. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 008/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual concede revisão dos vencimentos dos servidores públicos e agentes políticos dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 005/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos ocupantes de cargos de professor dos quadros permanentes, monitor de creche e assistente de ensino. Altera a Lei número 853/2010, de 1 de setembro de 2010, e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Moção de pesar 06/2023, endereçada ao senhor Maicon Aparecido Maia da Silva, pelo falecimento do senhor Donizete Pereira da Silva. Após as discussões, a moção foi votada e aprovada por unanimidade. Moção de pesar 07/2023, endereçada ao senhor Valdivino Bernardes Pinto, pelo falecimento da senhora Avelina Bernardes Pinto. Após as discussões, a moção foi votada e aprovada por unanimidade. Moção de louvor por ato de bravura 08/2023, endereçada ao senhor Leonardo Pinheiro Raposo, soldado da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar de Alto Paraíso de Goiás. Após as discussões, a moção foi votada e aprovada por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto a tratar e não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra na fase das explicações pessoais, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão extraordinária para realizar-se após o encerramento desta, tendo como ordem do dia a terceira e última discussão e votação dos seguintes projetos: PL 005/2023, PL 009/2023, PLC 002/2023, PLC 003/2023, PLC 005/2023, PLC 008/2023. Para constar, lavou-se a presente ata, que é lida e achada conforme, vai impressa em 4 folhas, com o timbre da Câmara
e numeradas sequencialmente de 01 até 004, assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, boa noite, secretário Adão, secretário de Finanças, boa noite, doutor Calho, assessor jurídico da Prefeitura. Algum vereador acha que tem que fazer alguma correção na ata? Bom, se não tem, como vota? Vereador Agenor. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Patumão. A favor, senhor presidente. Vereador Gilmar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Então a ata foi aprovada por 7 votos a favor e uma ausência justificada, uma falta justificada da vereadora Rene. Leitura e votação da ata da sessão extraordinária do dia 27 de junho de 2023. Quero pedir ao secretário Caleb que faça a leitura. Ata da sessão extraordinária de 27 de junho de 2023. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada à Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras em sessão extraordinária após o encerramento da sessão ordinária da mesma data, sob a presidência do presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: André Luiz Rodrigues dos Santos, Eleomar Bertoldo de Siqueira, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva, Marlone Dia Bernardes, Renata Novaes de Freitas e o vereador Victor Hugo Martins Afro de Torres, com ausência justificada do vereador Agenor da Silva Bastos Neto. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu ao segundo secretário da mesa diretora, o vereador Marlone Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 1. Dando continuidade, o presidente anunciou a ordem do dia, da qual constou a terceira e última discussão e votação dos seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinária PL 05/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a alíquota de contribuição previdenciária patronal suplementar e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei PL 09/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza a abertura de crédito especial para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 02/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a Lei Complementar número 049/2022, que dispõe sobre a fixação de piso aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 03/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera o artigo 1º da Lei nº 766/2006, que dispõe sobre o quantitativo de cargos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 08/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual concede revisão dos vencimentos dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo do município de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 05/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos ocupantes dos cargos de professor dos quadros permanente, monitor de creche e assistente de ensino, altera a Lei nº 853/2010, de 1º de setembro de 2010, e dá outras providências.
Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. E, não havendo mais nenhum documento para ser votado, o presidente deu por encerrada a sessão extraordinária, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de agosto, nas dependências da Câmara Municipal e no horário regimental de 20 horas. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai impressa em 2 folhas, com o timbre da Câmara, numeradas de 1 até 2 e assinadas por todos os vereadores presentes à reunião. Ata lida, presidente. Bom, algum vereador acha que tem que fazer alguma correção na ata? Se não tem, como vota? Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Helena. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Eliomar. Por favor, presidente. Vereador Malone. Por favor, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. Estava ausente, presidente. Então a ata foi aprovada por 6 votos a favor. O vereador Agenor, que estava ausente, e a vereadora, que hoje não pôde comparecer, mas com falta justificada. Expediente do Executivo Municipal não temos. Expediente de vereador, tem aqui indicação da vereadora Rene, mas vamos deixar para amanhã, que ela, a autora da indicação, não está aqui presente. Expediente terceiro, temos ofício 011/2023, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR. Quero pedir ao primeiro secretário, vereador Gugu, que faça a leitura. Ofício 011/2023, Alto Paraíso de Goiás, 4 de junho de 2023. A Câmara Municipal dos Vereadores de Alto Paraíso de Goiás. Assunto: Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Prezado senhor, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural vem, por meio de notificar a instituição, devido à ausência de seus conselheiros, representante ou suplente em 3 reuniões consecutivas ou em 6 reuniões intercaladas, a notificação que se faz tendo em vista que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural fica impedido de deliberar assunto que exige a votação quando não está com participação efetiva de pelo menos 50% dos seus membros conselheiros. Portanto, se faz extrema importância a participação da atividade de todo o plenário. Com o intuito de facilitar o trabalho desse conselho, solicitamos que a instituição que é necessário por falta de disponibilidade, o qual a outra razão substitua o conselheiro nomeado ou suplente. Câmara Municipal de Vereadores, titular Marconei Corrêa da Silva, suplente Eliomar Bertoldo Siqueira. Certo de poder contar com a vossa compreensão sobre a urgência no pleito e de também saber da vosso empenho e reforço a importância ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para as discussões de interesses da comunidade rural local e nos colocamos ao seu dispor para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Gerson Paulo Nagel, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Bom, tá, a conhecimento aí foi lido, né? Então, eu gostaria... Comentário sobre esse ofício, presidente? Tá. Só um momento. Meu nome, se o nome do vereador Marconei, só um momentinho, eu já vou passar por. Porque aí vou ver com os vereadores se vocês vão querer continuar ou não, ou como é que vai ser. Então, a palavra está com o vereador Eliomar. Eu só queria dizer, presidente, que eu sou suplente e eu nunca fui convidado para nenhuma reunião, nunca fui comunicado. Eu quero que alguém do Conselho ou da Câmara fale que já me passou um documento dizendo tal dia tem reunião do Conselho. Se fizer isso, eu peço para sair imediatamente. Porque até hoje eu não fui comunicado sobre isso. Então, como vai me cobrar uma coisa que nunca foi me comunicado? Até hoje ninguém me avisou nada. Tá? Então, eu acho que, de certa forma, é até um desrespeito com a gente citar o seu nome numa cobrança dessa, sendo que nunca chegou até você nenhum convite. Vereador Marconei, gostaria de falar alguma coisa? E aí, o senhor gostaria de continuar sendo conselheiro? Bom, então tem uma falha. No caso, o vereador continua
né, ele, no caso, não mandou nenhum convite para os vereadores, então, né, participar. Para mim, não. Sim, para mim tem sido enviados os convites, sim. Ah, tá. Então, o vereador, então, tem ciência, então, né? Só tá certo, porque o vereador Eliomar é o suplente, né? Mas o senhor vai conseguir estar comparecendo, então, ao Conselho de Sim, Agricultura? presidente, inclusive eu creio que como antes o senhor era o suplente, o senhor ainda está no grupo. Talvez seja o caso de alterar, né, e incluir, porque sempre são encaminhados também no grupo o convite, que aí já fica ciência. Beleza, acho que eu posso até encaminhar essa demanda lá. Não, tranquilo, então. Então, continua, então. Informe da presidência, ofício, né, resposta equatorial ao Ministério Público. Quero pedir do vice-presidente que faça a leitura desse ofício para conhecimento da população, né, que vai estar ouvindo a Rádio Paraíso FM. Quer que leia todo o ofício, presidente? Ele é bem extenso, viu? Goiânia, 12 de junho de 2023, a doutora promotora de justiça da comarca de Alto Paraíso, Goiás, excelentíssima doutora promotora de justiça, Equatorial Goiás, distribuidora de energia, empresa prestadora de serviço, distribuição elétrica, inscrita no CNPJ tal, com endereço tal, município de Goiânia. Venho respeitosamente em cumprimento a ordem exarada por Vossa Excelência apresentar o relato de informações que seguem. Cuide-se do ofício 133/2023, que requer esclarecimento quanto às eventuais quedas e oscilações de energia registradas no município de Alto Paraíso de Goiás, em especial no que ocorreu no dia 12 de junho de 2023, que também se informe quais as providências adotadas à melhoria dos serviços prestados aos consumidores, inclusive para facilitar o atendimento e para evitar novas ocorrências. Nesse interim, registre-se inicialmente que nos últimos 5 meses contabilizamos a ocorrência de apenas 3 eventos na rede que atende o município de Alto Paraíso. Por que ninguém denunciou, né? Detidamente quanto ao equipamento número BF 104.00.374, tendo sido estas: ocorrência 2023-04/026006, registrada no dia 8 de abril de 2023, tendo sido resultado por causa desconhecida, já que não podemos identificar o motivo da perda de comunicação com o disjuntor número 028-304-34. Ocorrência número 2023-05/032884, registrada no dia 12 de maio de 2023, tendo esta ocorrida em razão de força maior, já que proveniente de furto de condutores na central SEPLG. E, por fim, ocorrência número 2023-06-028054, ocorrido no dia 12 de junho, e também tendo sido esta causada por fatores de força maior, já que resultado de abaulamento de veículo com nossa estrutura e sobre a qual Vossa Excelência enfatiza o pedido de informações e esclarecimentos. Nessa toada, registra-se que a redistribuição de energia elétrica permanece exposta em logadores e passeios públicos, permanecendo suscetível a eventos tais como alagamento, pequenas inundações, vendavais, toque de animais, toque de árvores, furto de condutores, choques contundentes de objetos estranhos, tais como queda de árvores e acidente de trânsito e muitos outros. Assim, por melhor que se tenha sido projetada e construída a rede, torna-se faticamente impossível se impedir que interrupções ocorram, já que são muitos os fatores alheios à operacionalização da rede que podem incidir e corroborar a eventuais interrupções. Todos estes casos se caracterizam, dentro do campo do direito civil, como eventos de caso fortuito ou força maior, excluentes de a licitude prevista no artigo 393 do Código Civil. No mesmo interim,
forçoso ressaltar que no campo da responsabilidade proveniente das relações de consumo, o reconhecimento do caso fortuito ou força maior também são causas excludentes e ilicitude, mesmo que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de energia elétrica, inteligência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, uma vez que a mesma interrompe o próprio nexo causal, sem o qual é impossível estabelecer o liame entre o dano e o agente imputado, tendo caracterizados como fortuitos externos à área de prestação de serviço. Vocês entenderam tudo, né? Maria, gente. A mesma guisa em série de julgamento de recurso de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirma qual o entendimento. Veja-se, ementa, recurso inominado direito do consumidor, ação de indenização por danos morais, interrupção do fornecimento de energia elétrica, estabelecimento do serviço dentro do prazo previsto no artigo 197 da resolução número 414/2010 da ENEL, solução administrativa efetivada, avaria no transformador da subestação de Aragarças, força maior, ausência de auto ilícito, excludente de responsabilidade, dano moral não configurado, fragilidade das provas, sentença reformada, recurso provido. O Código Civil diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera consequência, efeitos imprescindíveis, impossíveis de evitar ou impedir. Caso fortuito mais força maior igual fato/ocorrência imprevisível ou difícil de prever, que gera um ou mais efeitos, consequências inevitáveis, portanto, pedidos de indenização devido a acidentes ou acabou. Presidente, não, tranquilo. Não, tá certo. É muito técnico direcionar direto ao Ministério Público. Eu acho que os nossos ouvintes, assim como eu também, não vão nem entender muita coisa do que eu estou lendo aqui. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Eu gostaria. Vereador Leomar, com a palavra. Primeiro, cumprimentar os nossos companheiros que acabaram de chegar. Né? Eu não cumprimentei ainda o Adão, o Dr. Caio, né? O prefeito Marcos, Priscilinha e todos os nossos colegas, o Fábio lá na nossa rádio comunitária, os nossos colegas vereadores, vereadora Helena, a Rene infelizmente não pôde estar presente hoje, né? Desejar a todos um bom segundo semestre, que Deus abençoe muito o nosso trabalho, né? Nos dê proteção, nos dê sabedoria, para que a gente possa agir com honestidade, com decência e, acima de tudo, defendendo a nossa comunidade. Eu gostaria de fazer alguns comentários, senhor presidente, inicialmente com relação à chamada Marcha da Maconha, que foi aquela manifestação que foi feita em Alto Paraíso. E se nós formos, quem parou para dar uma olhada no Instagram da Câmara, né, quem viu os comentários, essas pessoas que participaram do grupo dessa manifestação, fizeram questão de distorcer tudo que foi feito pela Câmara para falar um monte de asneira e desrespeitar os nossos vereadores, o que eu achei algo totalmente fora de parâmetro, algo realmente inaceitável. Primeiro porque quem acompanhou as ações da Câmara de Vereadores, em nenhum momento a Câmara tomou nenhuma atitude ou fez nenhuma ação contra a manifestação em si. Até porque nós somos conhecedores que o STF, em seu julgamento, diz que a manifestação é legal. Então, a nossa ação não foi contra a manifestação em si. Agora, no próprio voto de um dos nossos ministros, do Fux, ele deixou bem claro que a manifestação é legal, desde que não acontecesse atos ilegais durante a manifestação. Ou seja, a Câmara
agiu com relação aos fatos ilegais que aconteceram durante a manifestação. Porque no julgamento do STF diz claramente, inclusive, que crianças e menores podem sim acompanhar a manifestação, desde que acompanhados dos seus pais ou tutores, como acompanhantes e não como membros efetivos gritando palavras de ordem. E o que nós vimos à frente da intitulada Marcha da Maconha, dessa manifestação, foram crianças, uma faixa etária de 4 a 8 anos, à frente da manifestação, gritando palavras de ordem a favor do plantio e do consumo da droga. E usando, inclusive, megafone para fazer esses comentários, gritando palavras de ordem. Então, a ação da Câmara, quando encaminhou o ofício ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao Conselho Tutelar e ao Conselho de Segurança, foi denunciando esse tipo de ação, esse tipo de contravenção que foi feito durante a manifestação, que é muito claro que é criminosa, porque é muito fácil você pegar, por exemplo, pega uma criança, um filho, quem tem uma criança pequena, e faz fotos dele com uma droga lícita, como álcool. Faz foto dele segurando garrafa de cerveja, segurando garrafa de uísque, e posta nas redes sociais para ver se você não é condenado, porque isso é uma contravenção. Faz vídeo de um filho seu tomando bebida alcoólica, ou dizendo que aquilo é gostoso, que aquilo é bom, vê se isso não é contravenção, e você não é condenado por isso. Agora, gritar na frente de uma marcha da maconha, sim ao uso da maconha, plante maconha no seu quintal, aí não é um ato criminoso? Então, assim, o que a Câmara fez foi isso, e de uma forma irresponsável, de uma forma covarde, as pessoas entraram no Instagram da Câmara, as pessoas que estavam presentes na manifestação, que faziam parte da manifestação, para achincoalhar os vereadores, o que é uma covardia. Covardia essa que eu estava vendo, inclusive, em um Instagram, em um grupo de WhatsApp, um cidadão dizendo que há 30 anos ele é usuário de maconha. E que ele tem 3 filhos, não sei o que, há 30 anos é usuário de maconha. Então, há 30 anos ele é criminoso. Há 30 anos ele comete uma ilegalidade, porque o plantio e o consumo de maconha é crime. Ainda é crime. Entendeu? E comprar maconha é você fomentar o crime organizado, o tráfico. Então, eu teria vergonha de dizer que eu sou criminoso há 30 anos, que o que ele disse foi isso. Quando a pessoa diz que é usuário de maconha há 30 anos, ele quer dizer que ele está cometendo um delito há 30 anos. Isso é um absurdo. E o mais absurdo ainda é ver que o nosso querido STF, que felizmente foi paralisada a votação, né, suspenso, mas já tem 4 votos favoráveis ao cidadão carregar uma certa quantidade de gramas da maconha no bolso. O STF, 4 juízes do STF, 4 ministros já julgou isso legal. Agora eu quero perguntar será que de fato os caras que entraram no nosso Instagram para chamar nós todos de burro têm razão, que eu sou burro? Porque só pode, né? Ou então o STF está chamando todos nós de burro. Porque você imagina, você carregar uma certa gramagem de maconha no seu bolso é permitido, mas quem vai te vender essa gramagem de maconha? Se ela é proibida de ser plantada no país, se ela é proibida de ser manufaturada no país, quem vai te vender? Não é um traficante? Então você não está cometendo um crime? Para uma pessoa que tem 1 grama de maconha e pergunta para ela onde você comprou essa maconha, foi legal? Ou foi um ato criminoso que você cometeu, comprando de um traficante? Está entendendo? Então, para mim, vocês me desculpem, eu devo ser burro mesmo, porque para mim o que o STF está fazendo é chamar não só eu, mas toda a população brasileira de burro. Porque como você vai legalizar você carregar uma droga no bolso, sendo que ela é proibida de ser plantada no país? Se ela é proibida de ser comercializada no país, como que o ser humano vai andar com ela no bolso? Vai ser o fantasminha camarada que vai botar no bolso dele? Ou ele vai ter que cometer um ato criminoso para estar com aquilo no bolso? Então são coisas que, infelizmente, só acontece no Brasil, né? Mas eu queria dizer quanto a isso, e da mesma forma, parabenizar as famílias, as pessoas que tiveram coragem de participar do ato que nós fizemos em defesa à vida e contra as drogas em Alto Paraíso. Quero parabenizar todos os vereadores
que estiveram imbuídos na realização dessa caminhada, que foi trabalhosa, mas tivemos isso, né, Andrezinho? Graças a Deus. Todos os vereadores, Helena, o Agenor, enfim, todos os vereadores participaram. O João Vitor, mesmo estando distante, fez questão de estender o seu apoio. O pastor Marlone, enfim. Agradecer ao prefeito Marcos, que quando a gente bateu a porta dele também, não como instituição, prefeitura, mas o Marcos fez questão de nos apoiar, o Adão e todas as pessoas que estiveram com a gente. E todas as pessoas da comunidade que mostraram a cara, que botaram a sua camiseta e vieram para a rua para mostrar que Alto Paraíso é uma cidade que quer viver limpa, que quer o bem dos seus filhos, que quer que as suas crianças possam ter uma vida em paz. Amanhã eu devo estar apresentando, senhor presidente, um ofício endereçado ao prefeito e a todos esses órgãos, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à Polícia Civil, Militar, solicitando providências para que toda terça-feira, quando tem a Batalha dos ETs, que haja uma fiscalização rígida. Eu sou totalmente a favor da manifestação da arte. Eu acho muito bem-vindo a manifestação da arte, mas não pode servir de pano de fundo para as nossas crianças estarem se embebedando e drogando, menores sendo embebedados e drogados naquele ponto ali. Então, prefeito, a nossa obrigação não deixar que isso aconteça mais. E eu vou amanhã encaminhar um ofício para todos esses órgãos para que a gente tome as devidas providências para que os nossos jovens, as nossas crianças que quiserem ir lá mostrar a sua arte, que vão. Mas que sejam respeitados, porque ali a arte está ficando em segundo plano, ou seja, está ficando como pano de fundo, que nós temos um monte de denúncias de pais, de moradores da região, que ali crianças, adolescentes são embriagados e usam drogas durante o evento e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, além disso, eu quero dizer também que eu estive em Goiânia dia 28, parece que foi 28, né, Caleb? 27 para 28. Tive numa reunião com a GEAB, com o prefeito, mais algumas pessoas, né? E sobre a questão das casinhas, a inscrição das casinhas, foi decepcionante, honestamente, porque deixaram bem claro que o município não vai ter participação nenhuma, que é eles lá e vai entrar e acabou e a gente, enfim, na hora de pedir voto para eles, o vereador, todo mundo é importante, na hora de ajudar os moradores da cidade que de fato precisam, simplesmente a gente é tratado de uma forma que me deixou muito triste. Mas, além disso, representei o presidente João Vitor, que estava em viagem, e tive a Goiânia com a diretoria da Goinfra também na mesma data, para falar sobre o serviço de terraplanagem da Polícia Militar. E tanto o diretor quanto o assessor da presidência, o Goiás, me falaram que está dentro da programação da equipe volante e que será feito antes do início das chuvas. Então, a gente não me deu uma data exata, mas me garantiu que antes do início das chuvas será feito. Então, tem que ser dentro do máximo um mês, né? E a gente espera que de fato aconteça. Era o que eu tinha para hoje, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador quer se inscrever na tribuna? Vereador Pastor Marlone com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento meus pares, aos vereadores, funcionários da casa. Quero cumprimentar o senhor prefeito Marcos, ao senhor Adão Santos, secretário de Finanças, doutor Caio, sejam bem-vindos, a Priscila. Senhor presidente, mais uso da tribuna para desejar o retorno, né, aos trabalhos depois do recesso. Nós já temos matéria, né, já para ser votada. A gente tinha as obrigações, os compromissos, né, vou estar falando isso na defesa do nosso relatório. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Helena com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, eu cumprimento aqui o senhor prefeito Marcos, nosso secretário Adão, doutor Caio, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu só quero desejar um bom retorno para todos, mas quero deixar aqui registrado, né, como foi em rede nacional. O nosso povoado foi escolhido como parte do roteiro turístico de um projeto, né? Experiências do Brasil Original. Esse projeto é de autoria da Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Ministério do Turismo.
ele visa promover turismo comunitário, que é o nosso caso, com foco em comunidades indígenas e quilombolas. O povoado Moinho foi aqui dentre 4 dos estados a ser contemplado. De 4 estados do Brasil, o Moinho foi representando aqui o nosso Goiás, né? Então, a gente está muito feliz por essa conquista. O projeto Experiência do Brasil, além de ampliar e diversificar a oferta de turismo no país, também serve como atrativo para investimentos nas comunidades selecionadas. Então, nós estamos aí com a expectativa, né, de um grande retorno, não só para a comunidade, mas também para o município em si, né? Quando acontece isso, acreditamos que o município todo ganha. Então, estamos ansiosos com o retorno disso daí. Eu quero aqui também, senhor presidente, parabenizar o prefeito, já que ele está aqui hoje, pela reforma da ponte lá da entrada do Moinho. A gente está muito feliz, acredito. Na última sessão eu até fiz um desabafo, que eu estava assim meia, como é que fala a palavra? Meia desanimada, né? Porque, senhor prefeito, a gente não via assim o resultado, não é? A gente sabe que o senhor está correndo atrás, mas o Moinho era o único lugar ainda que não tinha um benefício assim para a gente ver, né? Em todos os municípios, muita coisa acontecendo, só não vê quem não quer. E, graças a Deus, nós ficamos felizes por um início ali dos trabalhos, e um foi a ponte, né? Acredito que não vai parar por aí. O senhor começou agora, o senhor vai dar continuidade, porque problema lá tem um bocado para resolver, né? E aí, acredito que vai ser, a ponte foi o pontapé inicial. Então, quero parabenizar o senhor por esse trabalho. As pessoas dizem assim, é obrigação, mas está fazendo. Precisa ser parabenizado. Da mesma forma que nós cobramos, nós também temos que ver o que está sendo feito, né? E aí também, já reforçando aqui a nossa indicação, também a reforma da ponte do Bom Sucesso, né? Que ela também está muito ruim. E manutenção tem que ser feita antes da chuva, que quando vem a chuva, né, fica tudo mais difícil. E também parabenizar pelo trabalho que o secretário Marlon tem feito na questões aí dos pontos críticos da estrada, porque a gente sabe que não é da prefeitura, mas o senhor tem dado uma atenção através do secretário e as pessoas estão felizes, porque haja carro, né? Quebra todo dia. Eu também... É engraçado que tem um grupo de WhatsApp que as pessoas usam assim, tem que arrumar a estrada na frente da fazenda da vereadora Helena. Eu quase morri de rir, porque eu não tenho fazenda, né? Eu tenho uma chacrazinha, e aí as pessoas, é engraçado para poder falar, né? Mas faz parte, a gente está feliz por ter arrumado, principalmente na frente da minha chacrazinha também foi arrumado. Eu estou feliz também, prefeito, por isso, né? Mas, no mais, desejar a todos um bom retorno, que tenhamos aí um trabalho bem, né, produtivo, e quem ganha é a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gugu, com a palavra. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, vereadora Helena, senhor prefeito, senhor Adão, doutor Caio aí, Caleb, Alene e a Priscila, secretária da casa. Senhor presidente, é mais mesmo só para desejar boas-vindas também, né? Dizer que o prefeito que sempre também as portas estão abertas, será bem-vindo na Casa de Lei, e parabenizar aí também pelos trabalhos que tem feito aí, não só no Moinho, mas também aí na região do Sertão, que vem acontecendo. Dar meus parabéns, Silvio Rodrigues, né? E meu muito obrigado, só isso mesmo. Mais algum outro vereador gostaria de usar da tribuna? Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras, aos nossos companheiros, prefeito, Marcos, Adão, doutor Caio, a Priscila, nossos colaboradores aqui da Câmara, os nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Bom, senhor presidente, eu também queria dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras, que seja um segundo semestre bastante abençoado,
vamos precisar, e que Deus esteja sempre à frente das nossas ações. Senhor presidente, eu também gostaria de falar um pouco com relação à Marcha da Maconha, embora já tenha sido muito bem esclarecido aí pelo nosso vereador Eliomar. Mas o mais engraçado, prefeito, é aproveitar a presença do senhor aqui, só acredita que eles estão preocupados quanto que a administração pública gastou para poder fazer uniforme, comprar água, fazer banners, né? E eu quero aproveitar esse espaço aqui para deixar claro que não teve um centavo investido pela administração pública. Então eles podem ficar tranquilos, porque nós somos uma comunidade organizada. E todos entenderam a importância da causa e abraçaram. E eu quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar e agradecer todas as famílias que esteve presentes, pastores, padre. Realmente foi bastante emocionante. Senhor presidente, o senhor não estava presente, mas sempre apoiando. O envolvimento da nossa comunidade nessa marcha contra as drogas e a favor da vida. Realmente muito importante. E eu acredito que Alto Paraíso de Goiás deu a resposta para essa tal Marcha da Maconha. Alto Paraíso de Goiás tem que mostrar as nossas belezas naturais que nós temos aqui. Não é crianças à frente de Marcha da Maconha gritando palavras de ordem. Alto Paraíso de Goiás tem um povo de bem, um povo guerreiro de princípios e valores. Então eu acredito que é essa imagem que devemos passar para todo mundo, porque Alto Paraíso hoje é conhecido internacionalmente. E chega de você chegar em outras cidades e falar que é de Alto Paraíso de Goiás, as pessoas acharem que você faz parte dessa turma, dessa marcha. Chega. Aqui Alto Paraíso de Goiás tem que sim ser respeitado e mostrar o lado positivo e de bem que aqui nós temos na nossa cidade. E mais uma vez, podem ficar tranquilos, não teve um centavo investido da administração pública, porque nós somos organizados e todos entenderam a importância dessa causa. Outra coisa também, senhor presidente, hoje celebramos também um dia muito importante, que é 17 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. E eu estava dando uma pesquisada e encontrei até uma publicação aqui, eu até gostaria de compartilhar com todos os ouvintes também, que diz o seguinte: por que a Lei Maria da Penha, após 17 anos, ainda é tão importante e necessário? Porque 18,6 milhões de mulheres foram agredidas, ou seja, 50.962 casos por dia em 2022, fonte Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Porque 66,4% dos agressores foram ex-companheiros, companheiros, pais e mães das vítimas. Porque mais da metade das agressões, 53,8%, ocorreram dentro da casa das vítimas. Porque a maioria, 57,4% das mulheres agredidas, são mães. Porque as mulheres negras são os principais alvos dos agressores, 65,6%. Porque 1/3 das mulheres, 33,4%, com 16 ou mais, já sofreu violência doméstica no Brasil. A Lei Maria da Penha existe para proteger mulheres da violência doméstica e familiar. Por isso, se você é vítima ou testemunha, denuncie. Então, senhor presidente, eu fiz questão de trazer esses dados, embora a lei seja tão importante e necessária, mas infelizmente ainda no nosso país nós temos um número muito elevado com relação à violência contra as nossas mulheres. E, como bem dito aqui, é importante que denuncie todos os casos de violência. Então, essa lei hoje completa 17 anos da sua promulgação e é muito importante porque ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. E, para finalizar, senhor presidente, hoje também eu fiz uma visita ao Átila, ele que está montando um novo centro de dojo, de karatê, e é impressionante a quantidade de alunos que estão praticando o karatê aqui na nossa cidade. Hoje ele conta com 70 alunos em 15 turmas, a partir de 5 anos de idade. E ele está fazendo um novo centro para atender 200 crianças aqui na nossa cidade. E eu fiz questão de citar isso aqui na minha fala, porque as nossas crianças têm que participar desse tipo de ação,
né, à frente de marcha de maconha, igual aconteceu essa vergonhosa situação aqui na nossa cidade. Até hoje, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, ouvintes, todos que estão nos acompanhando, não desceu essa situação aqui, dessa marcha da maconha. Eu tive parentes lá em Sorocaba, São Paulo, que ligou para mim perguntando, vereador, o que está acontecendo aí na nossa querida e bela cidade de Alto Paraíso de Goiás? Infelizmente, tivemos mais uma mancha da nossa cidade espalhada aí pelo mundo. Mas eu tenho certeza que vamos mudar esse cenário, porque aqui tem pessoas de bens. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador gostaria de usar da tribuna? Vereador Marconei com a palavra. Boa noite, presidente. Obrigado pela palavra. Boa noite a todos os presentes aqui, prefeito, secretário, todos os demais e todos os que estão ouvindo aí a Paraíso FM, aos colegas da casa, colegas vereadores, vereadora e aos funcionários. Bom, primeiro gostaria até de desejar também, né, boas-vindas a todos e que a gente possa ter um resto de ano aí produtivo, né? Que geralmente a segunda parte do ano ela é um pouco mais turbulenta devido a algumas coisas que ficam para o fim do ano, né? Então, que a gente tenha bastante organização aí para desenvolver esse trabalho aí com eficiência, como tem sido feito. Bom, eu primeiro gostaria também de parabenizar, primeiro ao secretário Marlon, pelo trabalho feito no Moinho, né? Recebi algumas fotos e vídeos e embora tenha demorado um pouco, mas o trabalho está sendo feito, isso que é importante. E a população também reconhece. E estender também, né, esses parabéns ao Fábio Costa, que tem desenvolvido várias atividades, né, na área do esporte aqui no município. Outro agradecimento vai também para o secretário Daniel, secretário de Educação do município. Primeiro, como eu tenho acompanhado, parabenizá-lo por estar executando a política do PENAI integralmente, né? Aqueles 30% da agricultura familiar tem sido executado no município. Mesmo sendo lei, sendo uma obrigação, tem vários municípios que não cumprem. Então é um mérito sim do secretário, do prefeito, estar cumprindo aí esse programa que é tão importante, tanto para a comunidade, né, da área rural, quanto para as crianças do nosso município, né, da rede municipal. E também gostaria de parabenizar uma instituição que vem fazendo um trabalho belíssimo aqui no município há muitos anos, né, a Cooperativa Frutos do Paraíso, que acaba de ser contemplada em primeiro lugar no estado de Goiás com um projeto para entrega de merenda escolar de R$395 mil, né? Não somente em Alto Paraíso, mas em outros 3 municípios da Chapada. Mas Alto Paraíso também vai receber uma grande parcela desse valor, né, através de alimentos orgânicos da agricultura familiar e diretamente dos produtores familiares. Era isso, presidente. Hoje, só resumindo, obrigado, boa noite. Mais algum vereador gostaria de se inscrever na tribuna? Bom, não temos, então eu vou estar falando no sábado agora, descemos no Sertão, eu, o prefeito e o vereador Gugu, para a gente ver como é que está sendo feita ali a manutenção da GO 239. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu vejo que tem um trabalho de qualidade nessa estrada aí, né, que é a GO 239, que a gente sabe que o pessoal cobra muito a estrada do Sertão aí, né, porque ela é uma GO, ela não é do município, mas mesmo assim o prefeito tem feito de tudo para atender, né. E aí agora fazendo essa visita, eu fiquei feliz porque as pessoas sempre cobram e falam assim, vocês sempre começam arrumando da cidade para cá, só que chega até a parida, ela para, ela não chega até o final do município, só que agora começou o contrário, né, de lá para cá. E então isso aí é fruto de cobrança de vários vereadores, com requerimento aí, a Goinfra, o prefeito, então isso é fruto do nosso trabalho, a gente fica feliz, né, que está tendo efeito o nosso trabalho, isso é muito bom. E parabéns, prefeito, porque é uma empresa muito boa. Se aquele trabalho que está sendo feito chegar até Alto Paraíso,
E eu garanto para o senhor que por muito tempo o povo vai parar de cobrar sobre estradas, sabe? Principalmente aí na região do Sertão, que a gente sabe que aumentou muito o movimento de carro, né? Porque tem a cachoeira lá do Simão Correia e vários turistas não sabem subir serra, cavuca muito, mas se a estrada vir naquela qualidade, eu tenho certeza que vai resolver o problema. É só isso. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Bom, fase da ordem do dia não temos. Fase das explicações pessoais, algum vereador gostaria de usar? Bom, na tribuna livre temos o prefeito Marco Rincos. Pode ficar à vontade, prefeito. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Helena, secretário Adão, fiel escudeiro, meu tocaio, nosso assessor jurídico, os funcionários da casa, cumprimento em nome da Priscila a todos. Ouvintes da Paraíso FM, meu boa noite e agradeço aqui pela oportunidade de ocupar essa tribuna, mas hoje assim essa minha vinda aqui mais foi para desejar que esse semestre que se inicia agora possa tudo correr muito bem dentro aqui das tarefas, das obrigações da Câmara de Vereadores, e que possamos manter sempre esse bom relacionamento entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, sempre buscando o melhor para o nosso município. Pelas falas que me antecederam, pelas ações que vêm acontecendo, a gente pode considerar, avaliar que essa parceria tem dado muitos bons resultados para nossa cidade, para o nosso município como um todo. Não é momento agora de eu fazer balanço, de apresentar ações, é mais uma questão mesmo de desejar que esse semestre possa realmente ser bastante proveitoso para todos nós, porque, afinal, nós também somos cidadãos do nosso município. Embora estejamos ocupando cargos eleitos pelo povo, nós somos, acima de tudo, cidadãos e queremos sempre o bem para todos nós. Mas me coloco à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, estou à disposição, senhor presidente. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta ao prefeito? Vereador Andrezinho com a palavra. Prefeito, boa noite mais uma vez. Boa noite. Rapidamente, esse dia eu tive na prefeitura, conversei com meu amigo, secretário de administração, Adão, e demonstrei uma preocupação que é com relação às emendas impositivas. Principalmente uma que foi apresentada aqui de bancada, que destinou R$107 mil dentro do orçamento para atender a pavimentação com bloquete da rua Florencio Rodrigues, que é aquela extensão da viela da Praça do Canaã. O senhor já está trabalhando nessa situação? Já entrou em contato com o secretário para poder atender? Obrigado. Sim, já está dentro do nosso planejamento que a gente venha a utilizar esse recurso para recuperação da rua, tá? Para pavimentação com bloquete, enfim. Ainda não foi possível fazer porque é notório que nos últimos 3 meses nós estamos passando por uma dificuldade financeira muito grande, mas está prestes a que isso seja superado e aí nós vamos conseguir executar não só essa emenda impositiva, que é de bancada, mas todas as outras que foram encaminhadas nesse segundo semestre, nós devemos realizar todas. Tá? Mais algum vereador? Vereador Marconei com a palavra. Prefeito, boa noite. Prefeito, hoje, esse ano, fazem 2 anos seguidos, né? Ano passado e o anterior, que no mês de setembro ocorre o fogo lá no lixão. E a gente está se aproximando da época, que geralmente é no mês de setembro, que ocorre esse incêndio. Está sendo tomada alguma medida
preventiva quanto a isso? Inclusive, isso foi objeto de um requerimento da vereadora N, quais as providências que estão sendo tomadas. E a coisa de 2 semanas, né, Adão? A gente teve uma reunião da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Promoção Social, o secretário de Obras e a Secretaria de Administração, para que pudéssemos implementar essas medidas. Então, a Secretaria de Meio Ambiente já apresentou um roteiro do que será feito, né? E, em conjunto com essa secretaria, está sendo feito. Num primeiro momento, nós vamos providenciar o acero na volta completa lá do lixão e dividir lá o lixão em talhões, para que, se porventura acontecer o incêndio, a gente tentar segurar ele dentro do menor espaço possível, né? Então, essa demanda já está sendo aí providenciada. A gente teve aí alguns problemas com a máquina, o trator de esteira que não estava funcionando, mas agora já está. Quebrou de novo não, esses 2 dias, né, Adão? Porque máquina velha, você sabe como é que é. A hora que você pensa que ela está trabalhando, ela já não está mais. E esse trator de esteira é velho para valer. Ele ainda é um D5 que nem há muito tempo não é nem fabricado mais, né? Ainda veio originário lá da Getop, do consórcio. Então a gente vem trabalhando nisso aí. Mas, né, a gente tem também a esperança de que esse problema vai ser minimizado quando a gente conseguir adquirir a escavadeira, que inclusive foi aqui uma matéria aprovada aqui pela Câmara. Hoje mesmo eu estava vendo lá, a gente fez a licitação, aí teve uns questionamentos das empresas interessadas, então já estão sendo respondidos esses questionamentos e deve ser publicado de novo agora para, se eu não me engano, para o dia, ainda durante o mês de agosto, deve sair o edital da nova certame para aquisição dessa máquina. Quando a gente tiver essa máquina, aí a conversa vai ser outra, né? Porque a gente vai poder trabalhar antecipadamente para evitar os problemas. Aí, por que o envolvimento de todas essas secretarias? Porque tem a questão, né, de se preciso, se necessário, a gente fazer a evacuação da área, isso atinge a Secretaria Social, mas a gente tem que questionar também que o ano passado nós disponibilizamos o alojamento para quem precisasse, mas ninguém quis utilizar. Porque as pessoas que moram ali em volta do lixão são pessoas de uma renda considerável e as pessoas queriam que a prefeitura arcasse com pousadas para que eles ficassem nesses dias, né? E a gente sabe que nós não temos a menor condição para isso. Mas o ponto de alojamento vai estar disponível, provavelmente vai ser o ginásio de esporte, não, o centro de convivências, né? Um lugar que aloja constantemente pessoas que vêm para o município. Tivemos lá o projeto Rondon, tivemos lá a igreja que vieram aqui participar de encontros e que ficaram lá alojadas, então tem condições perfeitamente de alojar as pessoas numa situação de emergência como essa. Inclusive, consultamos a própria Defesa Civil e nós não temos obrigação de oferecer pousada. Tá? Nós temos condições de oferecer um alojamento, como acontece em diversas situações de calamidade no Brasil inteiro. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? A vereadora Helena, com a palavra. Senhor prefeito, a gente não pode perder a oportunidade, né? Não é todo dia que a gente encontra o senhor, aí a gente, quando encontra, quer falar um monte de coisa, mas eu vou falar só uma coisa, viu? Eu quero falar sobre as praças, senhor prefeito, porque nós tivemos uma experiência muito ruim, né? Esse mês agora, principalmente. Tanto faz na Praça do Skate, que foi a pior situação que eu já vi na vida, aqui na história de Alto Paraíso, e a Praça do Bambu, porque na Praça do Bambu tem uma fiscalizadora, uma moradora, ela registra tudo que acontece lá, né, secretário? Ela registra, manda para mim, eu mando para o secretário, toma providência, e ele tem tomado providência. Mas são casos assim que tem que ser definido de uma vez por toda, né? Porque as praças, ela não pode chegar nesse ponto que chegou dessa vez agora, passou todos os limites, principalmente a Praça do Skate. O senhor tem uma ação já para estar trabalhando nessa questão? Sim. Inclusive,
isso se agravou muito porque esse mês de julho foi um mês assim, acima da média dos meses de temporada, a quantidade de pessoas que teve aqui em Alto Paraíso. E essas pessoas que ocupam as praças, vieram nessa onda também, né? E por uma falta assim de estrutura nossa, eu reconheço a nossa falha nisso aí, tinha sido dado autorizações para que aqueles ambulantes pudessem ocupar lá, eles pagaram a taxa, tudo dentro do que a legislação autorizava. E quando nós acordamos para isso, não teve como mais a gente voltar atrás, e aí eu chamei então o secretário de Cultura, o Rafael Veiga, e falei, terminou o mês de julho, nós não vamos mais autorizar ninguém a ficar na praça nessas condições. Então eu assinei um decreto agora, segunda-feira, prevendo isso, tá? De que dentro não serão mais dadas autorizações para ocupação da praça. Se não tiver autorização, não pode ali ficar, e vai caber então a nossa fiscalização em conjunto com a PM para que realmente isso não aconteça. Mas não é simplesmente a gente pegar e não permitir. Nós estamos criando a sistemática para que os artesãos, para que os expositores possam desenvolver o seu trabalho. Nós temos aqui uma praça que chama Praça do Artesão. E os artesãos não querem ficar na praça porque diz que lá não tem movimento. Mas muita gente aqui viaja e sabe que a partir do momento que você tem um centro de artesanato que é divulgado, que é organizado, o turista ele se desloca para ir até aquele ponto. Tá? Então, a nossa intenção é disciplinar a ocupação, a utilização da Praça do Artesão para essa finalidade que ela foi construída, né? A praça hoje lá, é lá onde funciona a feira de domingo e de quinta-feira, né? Que tem a feira lá, mas nós já estamos em conversa com os feirantes para que o espaço seja dividido. Então, ali na praça, a nossa intenção é que não tenha mais. Paralelo a isso, na Praça do Skate, nós já estamos ali com algumas ações para revitalização da Praça do Skate. Mas precisamos primeiro tirar as pessoas, não permitir que as pessoas ali fiquem, porque atrapalha até a gente fazer qualquer ação nesse sentido. Tá? Então, nós estamos buscando aí essa solução. É muito bom, porque a Praça do Bambu, também elas já estavam sendo ocupadas, né? As pessoas colocavam os carros ali, o ônibus, até cheguei a mandar a foto para o secretário imediatamente mandou o fiscal, carreta, e as pessoas colocavam a tenda, ocupando a parte de passar, então estavam até estendendo roupas, tudo morando mesmo, morando né? Nas praças, né? Tentando morar, né? Na verdade, acho que morou um mês, viu, secretário? Morou mais de um mês aí. E aí, coisas assim... eu estou falando por mim, eu achei um horror, eu estou falando por mim, assumo os meus atos, cabeça de animais em cima de uma praça, não tem cabimento uma praça no centro da cidade, né? A gente vê aquela situação ali, foi muito ruim. Mas que bom que o senhor já está tomando essa providência, a gente fica agradecido. E se tiver ocupando de novo... Conto com vocês. Com certeza. Para que possam nos avisar e que a gente tome as devidas providências. Porque não pode, as praças da cidade, ela não pode ser para esse tipo de coisa. E outra coisa, aqui a gente sabe que tem uns artesãos compromissados, mas tem uns que é um bando de sem o que fazer, precisam arrumar um trabalho. Porque eles aproveitam ali, né, do gancho dos artesãos que realmente trabalham de verdade para fazer baderna. E acontece o que aconteceu, que 50% ali era tudo sem o que fazer, que não tinha um serviço para fazer, né? 50% era artesão de verdade e o resto não era. Infelizmente, esse é o que eu penso e assumo minhas palavras, mas isso não pode acontecer aqui nas praças de Alto Paraíso. Eu comungo plenamente com a sua preocupação e a minha também, né? Não é porque se fala que é artesão e, na verdade, são alguns desocupados que ficam ali. Eu sei que eles foram expulsos lá de Perinópolis há algum tempo atrás e vêm chegando aqui. Acho que nós vamos expulsar eles daqui, não sei para onde eles vão.
Né, o prefeito Vilmar de Cavalcante já falou, você não manda esse povo para cá, não. Mais algum vereador? Terminou, vereadora Helena? Mais algum vereador gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito? Bom, se não tem, então pode fazer suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e me coloco sempre à disposição. Ah, não, tenho mais uma coisa para falar aqui. Desculpa. Nós temos aí, dentro desse propósito de manter cada vez mais próximo os dois poderes, né? Nós estamos desde o início do ano sem o líder de governo aqui na Câmara. E durante esse período a gente vem trabalhando, aprendendo com os erros, reconhecendo nossas falhas. Mas hoje eu quero comunicar aqui que o vereador Eliomar aceitou o cargo, a função, e passa então, não deu tempo de eu fazer hoje o ofício encaminhando, mas o vereador Eliomar já é nosso líder de governo aí por esses próximos meses, né? Quero desejar que a gente possa ter aí essa boa relação. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao vereador Agenor quando ele assumiu essa função, né? Nós dois, novos nessa coisa, podemos ter deixado assim a desejar em relação a essa forma correta de trabalhar, né? Mas o importante é a gente olhar para frente. E espero que daqui para frente a gente possa ter aí essa boa relação, essa relação fortalecida com a ação de um líder do governo aqui entre os nobres vereadores. Obrigado. Então, beleza. Então, em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária e a próxima sessão ordinária é 8 de agosto de 2023, no horário regimental de 20 horas. E todos vão com Deus.